ótimo. Tudo bem. Quem é você? Eu sou a Musa Carol, sou influenciadora de Campinas, sou uma mulher negra de cabelo cacheado, olhos pretos, boca carnuda. Hoje eu tô com uma maquiagem leve, tô com uma blusa branca de regata, junto com uma camisa jogada no ombro e uma calça jeans. E vários acessórios na mão, como anéis, relógio e pulseira. Sim. E aí, eu tenho mais uma convidada. Oi, gente. Meu nome é Miriam Gama, sou assistente social e pedagoga. Atualmente trabalho na equipe de coordenação do ensino médio no Senac Campinas. Sou uma mulher preta, gorda. Estou com um short branco e uma blusa manga 3/4, não é isso? Azul marinho. Tenho um cabelão volumoso e cacheado. E acho que é isso, né? Deu pra... Sim. Deu? Então fechou. Tá valendo. E eu sou a Ariana Gilberto, né? Estou aqui para mais um Desaguar, né? E hoje eu estou vestindo, né? Sou uma mulher preta, cabelo tipo 4C, sabe aquele bem enroladinho. Tenho uma trança na lateral direita. Uso alguns acessórios como anéis e relógios, sempre na mão esquerda. Calça jeans e uma camiseta verde-limão. Camiseta não, uma bela de uma camisa verde-limão. Né? Então vamos lá, e hoje estamos aqui reunidas para mais um Desaguar, né? Eu sei que vocês estavam aí pedindo, Ariana, quando vai ser o próximo episódio? Quando vai ser o próximo episódio? Muito obrigado. A ideia é que seja um por mês, né? Por conta de tempo mesmo e até mesmo de pensar nesse espaço com muito cuidado, com muito critério, pensar nos convidados que vêm aqui dialogar. Então, como vocês já ouviram, estou com duas pessoas bem especiais, né? Mas eu vou falar um pouquinho delas. Primeiro, eu vou começar pela Miriam, né? Que trabalha comigo no Senac Campinas. A Miriam Gama, ela é nascida e criada no Rio de Janeiro, formada em assistência social, pedagoga, educadora social. E hoje ela está, né, enquanto auxiliar educacional no ensino médio no Senac Campinas. É uma mulher que carrega aí a educação e a doçura. Eu vou acrescentar isso. A Miriam é doce. Só que assim, ela demora para ser doce, mas ela é doce. E que bom que eu já descobri essa doçura. E ela demora, por que eu disse demora? A gente demora para se perceber por conta de proteção e até mesmo do Sim. que aquilo que nos, né, que a gente carrega dentro. E estou também acompanhada com a Carolina dos Santos, conhecida aqui pela região de Campinas como Musa Carol. E antes dela ser influencer, ela é funcionária pública há 12 anos, trabalha com moda aqui na região de Campinas desde 2014, uma mulher preta, lindíssima, influenciadora. E em 2023 ela foi coroada Rainha Pérola Negra. Isso é extremamente importante. Temos uma rainha, oba, aqui entre nós. E hoje ela segue inspirando mulheres a se reconhecerem em sua potência e maturidade. Né? Sejam muito bem-vindas, que a gente tenha um momento muito agradável aqui, que seja o nosso Desaguar. Né? Como eu já disse para vocês, Desaguar, ela nasceu, esse podcast, né? Videocast, nasceu da minha escrita, do meu processo de escrita e também da minha necessidade de dialogar sobre alguns temas que nos atravessam no nosso dia a dia, que nos faz estar aqui hoje firmes e fortes. E para começar esse diálogo, para puxar a conversa de hoje, né, eu vou ler uma das cartas que estão no meu livro, Cartas a uma Mulher Incrível, né? Um ótimo livro. Que eu chorei do início ao fim. Obrigada! E tem sido bem interessante, ele foi lançado em julho, né? No dia 19 de julho, já fizemos um mês aí. Acabou as primeiras cópias. Estou mandando fazer mais, porque eu acho assim, alguns falam, Ariana, você se subestimou. Né? Não é isso, não é sobre isso. E também é para entender o que é esse processo, o que viria. E aí foi bem interessante que alguns projetos estão nascendo aí fruto disso. Mas vamos lá para a carta que eu escrevi
carinhosamente para Tiana. A Tiana, para quem não sabe, é a princesa da Disney, Nem começou, que nasce, né, na Disney em 2009. E por que a Tiana? Eu vou ler aqui para vocês. Esse título da carta é, e também desse podcast, Eu Também Posso Sonhar. Para Tiana com afeto. Querida Tiana, encontrar outras mulheres pretas ao longo da vida foi como resgatar pedaços de mim que o mundo tentou apagar. Aquilombar-se é reconhecer-se em outras mulheres pretas. É se ver refletida em histórias, cabelos, sorrisos, lágrimas. É encontrar abrigo sem precisar explicar a dor. E é nesse espírito de reencontro que vivi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. O dia em que encontrei você. Pode parecer pouco para alguns, afinal era só uma personagem em um parque temático. Mas para mim não. Passei a infância inteira sem me ver nas histórias que contavam para mim. Sem uma princesa que tivesse o meu tom de pele, o meu cabelo, o meu jeito. E crescer assim vai deixando algumas marcas que às vezes nem percebemos que carregamos. Quando soube que poderia te encontrar, comecei a te procurar em cada canto da Disney. Cada ponto onde havia uma princesa, lá estava eu, com o coração acelerado, cheio de esperança e com aquele medo tímido de não te achar. E então, finalmente você chegou. Linda, forte, com a majestade de quem carrega muitas histórias, como eu. O seu abraço foi mais do que acolhedor. Foi como se, por alguns segundos, o mundo inteiro fizesse sentido. Você me olhou nos olhos com atenção verdadeira. Você me viu. E eu, uma adulta emocionada, chorei como quem reencontra um pedaço esquecido da própria infância. Porque aquele encontro não era só sobre o que faltou lá atrás. Era sobre o que agora eu posso viver. Era sobre sonhar, e sonhar grande. Que posso ser amada, escolhida, celebrada. Sobre acreditar que sim, eu também posso ser princesa. Você não fez parte da minha infância, mas ao te encontrar, reconciliei minha história com os meus sonhos. Sonhos que ainda vivem, ainda dançam dentro de mim. Você é uma princesa diferenciada, como eu. Uma história de luta, de amor, de conquista, como a minha. E naquele abraço entendi com o coração inteiro, meu lugar no mundo também é um lugar de realeza, de dignidade, de beleza. Obrigada, Tiana, por me fazer lembrar com doçura e firmeza que eu também sou digna dos meus próprios sonhos. Com carinho e lágrimas doces, Ariana. Ai, que lindo! Ai, que Então, lindo! através dessa carta, foi um encontro que eu tive com a Tiana, né? Foi no ano passado, nas minhas férias de julho, ano passado, que eu fui até os Estados Unidos conhecer, né, o Complexo Disney. Foi muito bacana, mas realmente esse encontro, esse dia, foi um dia assim que quando você chega lá, você lida muito com a questão do encantamento, né? Eles querem te encantar. Porém, onde estava o meu encantamento, né? Quando eu encontrei a Tiana, tudo ali fez sentido. Então, foi muito especial esse encontro. É muito especial mesmo. Às vezes eu vejo foto, eu tô ali dura do lado dela, não consigo me mexer, né? E ela me dá um abraço muito carinhoso e realmente ela me olhou nos olhos, ela sorriu, ela ficou um tempinho assim me olhando, né? E me abraçando também. Foi bem gostoso. Porque ela entende, né? Eu acho que quando a empresa fez esse movimento, né, de trazer representatividade, pessoas, né, princesas, personagens, né, negros, também fazia parte da história. Fazemos parte dessa história, né? E aí, o tema de hoje, né, com o título, carinhosamente, da carta para Tiana, Eu Também Posso Sonhar, nós vamos falar de representatividade, né? E é interessante eu falar desse tema hoje, porque hoje, antes de vir para cá, eu liguei a TV de manhã, não deu tempo de assistir, ligo a TV e no programa está lá Zezé Mota. Ai, que chique. Maravilhosa. Para mim, ela é assim, nossa, ela é tudo, porque eu cresci vendo Zezé Mota na TV, então ela é um norte importante
para mim no quesito representatividade. Depois eu vou ver o que ela estava fazendo lá, né? Qual era o papo, o que ela está fazendo, uma mulher que canta, uma atriz excelente, e que bom vê-la reconhecida nesse lugar. Mas aí a primeira pergunta, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa, para vocês, né? Qual foi a primeira lembrança de representatividade que vocês tiveram? Qual foi a primeira vez, assim, que vocês se viram? Na TV, em algum lugar? Eu vou falar dentro da minha família, né? Eu acho que minha avó, né? Minha avó materna, porque minha avó paterna eu não conheci. Mas a minha mãe fala muito que eu tenho muita personalidade da minha avó paterna. Muito, mas muito. Mas a minha representatividade foi minha avó materna. Acho que a minha avó foi uma pessoa que acolheu muito os netos. E a casa da minha avó vivia cheia todo domingo. Todo domingo estava cheia a casa da vovó. Era minha mãe já era viúva, né? Meu pai faz 40 anos que já faleceu. Então eu tenho essa lembrança da casa da vovó nos domingos. E acho que ela que foi a mulher, sempre a matriarca, sempre aquela pessoa que recebia todos os netos, todos os filhos lá, pra gente se reunir naquele almoço de família. Então, acho que ela é a primeira visão que eu tenho, assim, quando se fala de representatividade. E as outras representatividades só vieram muito depois. Muito depois, quando eu tive letramento racial e entendimento de quem eu sou como pessoa preta na sociedade. Aí é bem mais distante. A idade bem assim... Eu ia chegar nesse lugar, porque você é influencer, né? Uhum. E é interessante isso, porque onde você se vê primeiro é dentro da sua família. É dentro da nossa casa. Dentro da família, dentro de casa. E você, Miriam? Pra mim foi ao contrário, porque eu sou filha de uma mãe branca. Então, dentro de casa, meu pai é um homem preto, né? Mas eu sou filha de uma mãe branca. Então, a primeira vez que eu me percebi foi dentro da escola. Quando eu entrei, era o meu sonho estudar numa determinada escola no Rio de Janeiro. E aí minha mãe conseguiu bolsa. E aí, quando eu entrei, era a primeira série, eu tinha de 6 para 7 anos, acredito eu, e a professora era uma professora preta, tia Rose. A tia Rose. Tia Rose. E aí eu lembro que foi um momento de fascínio, assim, porque eu fiquei parada na porta, eu olhava para ela, e a minha mãe também, como uma mulher branca, ela teve muito cuidado e muita delicadeza para entender que ela estava criando uma menina preta. Então, desde aquela época, eu tenho uma irmã também, que é uma mulher branca, né, que é a Natália. E minha mãe entendia que o mesmo creme de cabelo era diferente, que o creme para pele era diferente. Então, ela tinha esse cuidado para, olha, o creme que a gente passa no cabelo ondulado da Natália não é o mesmo que vai funcionar no crespo da Miriam. Então, ela já tinha esse pequeno letramento, né, como mãe. Mas aí, quando eu vi a tia Rose na porta, parecia que o mundo parou e foi só nós duas ali por 30 segundos. Porque eu falei, gente, ela parece comigo. E eu não tinha visto isso até então na minha família, né? E acho que é um pouco diferente da experiência da Carol, porque eu precisei estar na escola. A tia Rose, ela nem sabe que ela foi fator determinante para me tornar educadora. Ela nem sabe que ela carrega esse peso, porque enquanto eu estava, sei lá, na 4ª série, na 3ª série, ela faleceu de câncer de mama. Então, a primeira vez que eu lidei com luto também foi com essa perda dessa professora. Então, eu acho que ela nunca soube, eu nunca tive a oportunidade de falar, você foi peça principal para que eu me imaginasse nesse lugar. Porque quando eu vi ela ocupando aquele lugar de educadora, eu me pensei naquele espaço também. Então, até então, eu só tinha tido professoras que não se pareciam comigo. Então, sonho de ser professora é uma coisa muito irreal para mim, porque ninguém se parece comigo. Como é que eu vou ocupar esse lugar? Mas aí, quando eu me vi, eu me percebi naquele lugar e eu consegui sonhar a partir daquilo. Então, me tornei professora muito por conta da tia Rose. Ai, meu Deus, morri. Também sou professora de formação. Porque, sério. Educação por amor. Eu falo que eu fiz o curso de educação, né, que foi o extinto magistério por amor. Mas não tem foi como muito ser. Por amor. No entanto, a minha personalidade, o meu caráter dentro de qualquer lugar é sempre ensinar. O ensinar sempre está comigo, não tem nem discussão. É uma coisa que para mim vem assim natural, de ensinar as pessoas. Mas eu tenho essa formação porque eu sempre quis ser professora. Sim. A professora igual a professora Martinelli.
É importante isso, né? Você se vê, e logo quando você foi iniciar, né, na carreira escolar, na vida estudantil, se ver é importante, né? Sim. Porque a escola, a minha experiência, assim, eu fui para uma escola, eu estudei em escola particular, estadual, até a 4ª série, daí devido ao, né, minha mãe falou, não, agora a partir da 5ª série, antiga 5ª série, né, porque hoje é do 5º ao 9º ano, eu vou para uma escola particular, né, e eu era a única. E professor não tinha, né, professores pretos, assim. E nem na escola pública também, por onde eu passei, também eu não tive a tia Rose foi a pretos. única. Foi a única, Foi a né? única. Foi a Até o meu única. 3º ano, eu acho que eu tive um outro professor, que era o de física, mas eu já estava para me formar da escola, eu já estava no 3º ano do ensino médio. Mas ela foi a única. E eu acho que o mais importante é que é muito triste pensar que ela foi a única, mas ela foi a primeira, né? Ali que eu tinha contato mesmo, porque ela me colocou sentada perto da mesinha dela. E aí ela falava assim, o que a gente tem de parecido? Aí eu falava o nariz, a boca, o olho dela. A gente é igual, a gente se parece. Ó, ela colocava a mão assim perto da minha, pra gente comparar o tom de pele, porque ela era uma mulher retinta, né? E eu, por ser filha de uma mãe branca, eu entendo que meu privilégio... Existem privilégios por eu ser menos retinta, né? Então também tem todo esse recorte. Todo esse recorte. Mas ela racial, sempre foi muito... Hoje em dia eu vejo que era muito solitário para ela ser a única também, né? A gente acha que... A gente não tem essa noção de que o quanto é difícil a gente ter que abrir alguns caminhos, porque às vezes a gente sempre vai ser a primeira, infelizmente. Então é muito cansativo. Para ela, lembrando assim de algumas situações dentro de escola, e hoje em dia trabalhando numa escola e tendo tido experiência como professora, eu via que era muito solitário para ela. Só que ela não deixava isso transparecer pra gente, mas... Hoje, como adulta, eu entendo que deve ter sido um caminho muito árduo para a tia Rose, assim. Porque ela era a única na escola inteira. Então, imagina o peso, a representatividade também é delicada por isso, né? E a tia Rose 20 não... anos atrás, né? Exatamente. Essa ideia de que a gente serve de espelho, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode errar, a gente não pode... Porque, senão, é desacreditado, é colocado num lugar diferente daquilo que você quer ocupar. Então, a representatividade, para mim, vem com essa carga de responsabilidade também, né? Porque as pessoas estão sempre olhando, atentas, na primeira vírgula, no primeiro ponto. Ah lá. A gente estava esperando isso. Estava esperando aquele momento, né? Mas as pessoas esperam para aplaudir ou então para falar assim, para aplaudir no seguinte sentido, viu? Errou. Tá aí, mas tá errando. Sempre com o dedo julgando. Exatamente. O dedo julgador. E, Carol, eu fiquei curiosa... no seguinte sentido, você se vê dentro da sua família e quando você externa isso para fora, né? Porque você também, eu acho que pela nossa idade ali tá próximo, tá né? bem próximo. Eu falo tranquilamente que eu tenho 50, mas eu falo tranquilamente isso bem porque assim eu passei até mesmo, né, de se ver. Cresci na década de 80, que eu falo que foi uma década muito cruel, muito boa, assim, de efervescência, Sim. mas, porém, uma época muito cruel, né? No sentido de que, de se ouvir coisas, né? De ser muito único e tá também começando toda uma movimentação histórica que o movimento negro puxa aí. E aí, hoje, a gente consegue olhar para a TV, né? Na novela das 9, ter protagonistas negras, né? Ali, atrizes negras. Na minha época, eu posso citar, existia Zezé Mota, que eu cresci vendo na TV, e Glória Maria, né? Que, infelizmente, veio a falecer, assim. E eu cresci vendo essas pessoas, essas mulheres na TV, assim, mas não queria jornalismo. E não queria ser atriz, porque, por mais que eu via, eram lugares muito distantes para mim. E para você, assim, como foi sair do núcleo familiar para, de repente, hoje, né? Você, desde 2014, trabalhando com moda, atuando em moda, né? Hoje sendo influencer, que é um espaço também muito segmentado. Sim, sim. Porque é representatividade também. Total. Com a questão da internet, eu vejo que ser influencer hoje é você ser representante de algo. Sim. Né? E eu faço parte dessa cota. Eu vou dizer assim porque é assim que eu me enxergo e é assim que as pessoas
finge não enxergar, mas entende que é, né? Você só vai ali para cobrir tabela de uma cota que tá faltando. Entendeu? É mais ou menos assim. E aí a gente entra na questão de cor, e a gente entra na questão física, e ainda eu entro na questão da idade agora, né? Não, na verdade, eu tenho uma também. Mulher, né? E Esse mulher, recorte. sim. Então, São vários recortes, né? São vários recortes. É muito recorte pra gente dar muito conta, recorte. né? Mas eu vou falar resumidamente. O meu entendimento como mulher preta, ela só se deu há pouco tempo agora. Pouco tempo agora que eu digo é dos 35 para frente. Porque antes, toda a educação foi com pessoas brancas. Tudo para mim era com pessoas brancas. Então, assim, ver a Glória Maria na televisão, que eu já assistia, eu não entendia. Para mim, era uma pessoa normal como qualquer outra pessoa. Não tinha aquele olhar da representatividade como pessoa preta. Zezé Mota, como você mencionou, outras mulheres, em tantas aí que pareceram que mulheres pretas na televisão. Para mim, era como se fosse uma mulher branca e uma mulher preta. Porque eu nunca tive esse letramento racial dentro de casa, como entendimento de uma pessoa preta, porque mamãe trabalhou como empregada doméstica. Tenho muito orgulho de falar isso, porque minha mãe foi uma mulher que batalhou assim muito, batalha ainda até hoje, mesmo não enxergando mais, mas é uma mãe que sempre quis dar o meu melhor. E eu falo para você, o que ela me deu de melhor foi a educação. A educação. E como um todo. Como filha dentro de casa, como uma pessoa que respeitava os professores dentro da escola, porque na nossa época não tinha essas coisas de joga a cadeira no professor, pega uma faca, não sei o que, lá, lá, lá. Não tinha nada disso, então a gente tinha aquela hierarquia de respeitar o professor. E representatividade na escola eu não tive por nenhum professor. Para não falar que eu tive só no final também do colegial, do antigo colegial, que eu tive um professor também que eu não lembro de qual matéria que era, mas também era uma coisa assim era um professor e eu não tinha esse letramento. E aí quando eu me tornei adulta, aí sim veio todas essas questões de racismo, entender que na escola eu já sofria racismo, mas eu não entendia que era racismo. O tal do bullying que eu sofria, que naquela época não tinha nome, mas eu sofri e não podia reclamar. Eu fui educada para nunca retrucar. Então eu só aprendi a ter a minha autonomia e o meu discernimento como mulher preta depois dos meus 35 anos. Que é quando eu estudei, quando eu procurei saber, quando eu comecei a interagir com pessoas pretas, no sentido de estar em rodas de pessoas pretas para entender as buscas pelas oportunidades e posicionamento na sociedade. Hoje eu falo com todas as letras, assim, com muito orgulho. É muito bom ser uma influenciadora negra. Muito bom. Mas é muito ruim você ser deixado de lado por causa da sua cor. Isso pode acontecer. E acontece. Acontece. E eu acho que o mais triste Gente, também é só um parênteses, assim, porque eu consumo muito, né? Tô na internet, tô no Instagram, enfim. É muito triste quando você só é solicitada para um recorte. Então, quer dizer que eu só sou benquista, ou eu só sou requisitada no 20 de novembro? Assim, eu consigo falar e fazer coisas, trazendo aqui para minha realidade como educadora. Eu posso falar sobre outros 1000 assuntos, eu tenho qualificação para falar sobre outros 1000 assuntos. Da mesma forma você pode trabalhar e, enfim, fazer tudo o que você faz na área de comunicação, não só no mês de julho, que é da mulher latino-americana, negra, enfim, caribenha. Mas a sua cor apaga. Tudo que você tem que você carrega, a sua cor apaga. E é muito triste. É muito triste você ver que a gente, olha como é que a gente não tem atitudes racistas. Contratamos uma pessoa negra. Tipo assim, não é esse o caminho. Não é esse. Por isso que eu falo que a representatividade é muito delicada, né? E é muito assim, é delicado porque envolve formação. E eu quis trazer isso, né, para dentro do livro, de uma forma... Porque eu busquei muito uma linguagem, né, delicada, assim, quando eu trago a Tiana. Poderia me passar
desapercebido. Mas não, né? Eu não tive uma princesa para chamar de minha, né? Enquanto muitas crianças tiveram Rapunzel, né? Até mesmo, né? Que não é colocado como uma princesa, a Branca de Neve, né? Olha só, alguém chamar Branca de Neve, gente. Meu Deus, né? É até cruel com ela mesma. A gente não pensa muito. Não. Quando eu vou tendo os pensamentos aqui, né? Falei, né? E isso é muito interessante. Daí, quando surgiu a Tiana, eu fui assistir no cinema. Logo quando lançou, assim, eu fui com uma amiga. Acho que foi em 2009, assim. E é um filme que, por mais que trata, né? Olha, nós temos uma princesa negra, tá? Já que vocês querem, nós temos, né? Mas eu vejo que a Tiana também foi construída após isso, porque a história, quando é lançada, ela é bem deturpada, assim, em relação das religiões de matriz africanas, tal, que daí dá outro podcast, dá outro assunto, a forma com que é trazido esse tema. Mas, ufa, eu tenho uma princesa para chamar de minha. E eu acho que é importante falar porque isso é representatividade, é você se ver, né? É você se ver nas brincadeiras, é você poder sonhar. E eu fiz esse link mesmo com o sonho, porque eu tenho muito aquela coisa assim, eu não sonho por quê? Né? Talvez porque eu não me veja. Sim. Né? Talvez eu cresci não me vendo. Uhum. Né? E aí impacta em muitas coisas que as pessoas não pensam sobre isso. Impactam até mesmo na escolha profissional. Será que quando eu via na TV, né, Glória Maria e Zezé Mota, eu tinha 2 caminhos somente possíveis? Eu tinha somente o caminho de ser atriz ou o caminho de estudar para jornalismo? Será? Não. Não. Eu tinha N possibilidades. Porém, era só aquilo que eu me via possível. Sim. Nunca sonhei com a medicina. Eu nunca entrei no ambulatório em que tivesse uma médica ou um médico preto. Hoje nós temos. Que bom. Amém. Que nós temos. Amém. Né? A Unicamp formou, falo da Unicamp, que é da região aqui de Campinas, formou a primeira turma de médicos que já possui um montante de pessoas pretas, assim. E isso é muito bom. Porque é interessante, até mesmo no trato, assim, de algumas doenças, de algumas questões médicas, em que os livros de medicina são todos com modelos brancos, né? Não que internamente tenham... Porque, mas internamente não tem outra cor. Mas não, por exemplo, é difícil identificar uma erisipela numa pele de uma pessoa preta. Numa pele de uma pessoa branca fica o quê? Avermelhado. E numa pele de uma pessoa preta. Né? Não vem o vermelho primeiro à tona, assim, né? Vem o roxo. Como que fica? Uhum. Então, assim, essa ausência, essa lacuna, ela causa consequências, né? E falando um pouquinho dessas consequências, vocês percebem essas consequências, por mais que, né, Carol tenha uma profissão, tem um caminho, né? E hoje é influencer, que eu acho isso o máximo, né? Ela lá passando cremes, fazendo skincare dela, né? Siga para mais. Siga para as mais dicas. Então, você quer mais dicas, siga a Musa Carol aí nas redes sociais, né? Eu a sigo no Instagram, não tem outra rede. Mas o que é muito interessante, né? E ela já me apresentou algumas coisas. É interessante isso, porque você já me apresentou algumas coisas, né? Nesse lugar, assim. Porque é diferente eu te ver usando um creme, né? Principalmente um creme, vamos falar de protetor solar, né? Com cor. Eu achei um com cor esses dias, agarrei e tô chamando de meu pra vida. Mas é porque eu fui lá, baixei vários influencers pretos e fiquei vendo em quem funcionava o negócio, né? E é interessante isso, porque até mesmo para você comprar um produto, né, você precisa se ver. E são anos, né? Você, por exemplo, se vê uma mulher com 35 anos. E aí, como que foi isso para vocês? E não se ver nos lugares e ter que fazer algumas escolhas. Nossa, é solitário para mim. E também vem, dentro da minha realidade, vem com peso, né? Tipo assim, você não pode errar, você não pode ter um dia ruim, você não pode ter uma resposta meio tortinha, porque senão você
é levada para esse lugar de, ai, é grossa, ai, é ignorante, ai. Então, dentro da educação, eu trabalho numa empresa hoje em dia, Senac, que a gente vê muito dos nossos, graças a Oxalá, a gente consegue olhar pro lado e ver, me ver a Dai, ver a Ruana, que são amigas de trabalho, né? Que eu pensei agora. Luiz, que é um homem preto também, professor de matemática, que é sempre colocado no lugar de, professor de história. Não, professor de matemática, doutorando na área da educação. Doutorando, eu adoro falar que ele é doutorando. Doutorando, viu, mestre Luiz? Se em você estiver me educação. ouvindo, eu te apresento como doutorando em matemática. Carol Minaites, que é uma professora ótima de português, né? Então, pessoas pretas. Mas tem esse lugar de, tipo assim, a corrida, a linha de chegada sempre é colocada... Quando a gente se aproxima, a linha de chegada muda. Muda, sempre então, muda. Então, a gente tá sempre correndo, tá sempre nesse lugar de eu tenho que me provar competente, boa, Você cansativo. sempre tem que colocar como melhor do que a outra pessoa. No caso, pessoa branca. Sim. A gente tem que ser 2 vezes mais do que uma pessoa branca. Sim. Vocês percebem isso no dia a dia? Todos os dias. Todos os dias. Sem exceção. Até hoje, sem exceção. Todos os dias. E dói, né? É incômodo você ter que... Deixa eu te fazer uma Porque pergunta. tem Você dias... é a primeira... você é a primeira pessoa da família preta a se formar ou não? Amiga, eu sou a única pessoa preta na família. Então tá bem. Eu e meu pai. Assim... então, no desenho familiar é outro recorte. É um outro recorte. E, gente, todas as minhas falas e tudo que eu sou vem repleto e recheado de privilégio. E eu só entendi isso quando eu fiz serviço social. Talvez se eu não tivesse feito serviço social, eu não teria nem 1% das falas que eu tenho hoje, de entender que, em alguns momentos, eu tenho que me silenciar para que pessoas como vocês, mais retintas, com outra caminhada, possam falar, porque naquele lugar ali eu não tenho Mas você propriedade entende porque você está dentro do mesmo quadro. Eu falo dentro do mesmo quadradinho ali. Sim. A única coisa que te posiciona num lugar acima da gente. Que é a questão da passabilidade, né? Isso. Que a gente entra numa questão de colorismo também, que além da gente vencer o racismo, tem que vencer o colorismo, Exatamente. né? Parece que a gente tem que estar sempre... Nossa, E são coisas que nós não inventamos. Que não vem da gente. Não. Que é isso. A gente não criou o racismo, mas não é um problema meu. Exatamente. Né? Foi uma pessoa branca. E o colorismo também. Porque a gente se vê uma na outra. Sim. Né? Geneticamente. E por que colocam para você a maior passabilidade do que para mim? Né? E do que para você? É interessante, porque às vezes me faltam algumas palavras, né? É curioso. É curioso. E às vezes eu vou para um lugar que assim, é com requinte de crueldade. Porque o ser humano sempre teve muita questão, assim, de classificar quem pode e quem não pode. Sim. Né? E eu vejo que o racismo vem muito desse lugar. Mas é em detalhes, né, gente? Eu não sei se para vocês é assim. Mas para mim é, por exemplo, eu sou recém-operada da bariátrica. Então, a partir de agora que eu comecei a ouvir, nossa, você é bonita. Eu quero conversar mais com você sobre isso, que eu vou fazer minha cirurgia. Vou ter que fazer. Precisa conversar. Vai sair um café da tarde. Vai ter que sair. Esse podcast, vai sair café, o jantar, Sim. Vamos conversar sobre isso. Mas vem nos detalhes, assim. Teve uma vez que agora você é bonita, tipo, né? Agora você é bonita. Então, antes da bariátrica eu não existia, eu não era bonita, não tem esse detalhe. Ou, mas você acha que é de bom tom você botar um piercing dourado no nariz, tipo, no seu nariz? Ele não tem um formatinho. Então, gente, é na comunidade. Racismo velado. Exatamente. Isso é racismo. E as pessoas têm muita coragem. O que me choca é a coragem. Eu tô vivendo a minha coragem vida, de falar. Eu tô trabalhando, eu tô no lugar. Tudo bom, dá licença. E a pessoa solta e você fica assim, tipo, gente, eu tô na fila pra comprar um café. Eu tô andando no corredor do meu trabalho. Tipo, como que você acha que você tem esse direito? De falar uma coisa dessa. Eu fico muito em choque de, tipo, é muito natural. E é interessante você falar disso, de que as pessoas têm coragem, porque eu percebo que falam algumas coisas pra mim, mas não falam pra outra pessoa. Né? Uma outra pessoa branca. Eu sinto muito isso, assim. Pra mim, vem falar essas coisas assim. Fala assim, viu, mas você vai sair de casa com esse cabelo? Eu nunca vou virar pra uma pessoa, viu, mas você saiu de casa com esse cabelo? Né? Primeiro porque... E a questão de colocar a mão no cabelo da gente? Então... Gente, eu quero falar com o público agora. Sem pedir. Eu quero falar uma coisa pra você.
vamos olhar ali pra... Ali. Pra Gente, câmera, lá. as duas olhando pra câmera. A gente vai Não olhar pra câmera. pode. Vocês não podem simplesmente chegar e botar a mão. A gente não bota a mão mão na na cabeça cabeça de das uma pessoas. Gente, não existe isso. Deu pra entender? É cabelo. O Gente, que é é que a cabelo. gente desenha? A gente pode desenhar. Mas eu quero saber como que é, como que faz e como que lava. Ai, meu Deus. Dá vontade de falar, eu peguei uma galinha. É. Na 7ª lua, cortei o pescoço dela com sangue, eu fiz um shampoo e passei. Dá vontade de responder isso. Porque a gente é água e sabão, não tem. Não tem é outra condicionador, coisa, né? shampoo. Aí quando você é meio. Olha, eu até perdi o tom, completamente. Perdi Porque o tom. isso faz a gente Porque isso me irrita muito. Chegaram pra mim mas- e falaram, e perguntaram assim: não foi nem qual produto você usa, não. É se eu lavo. Partindo do ponto de que eu não lavo. É. Não foi assim, qual shampoo que você usa, qual que é pra sua curvatura, não. É você lava. É, Eu fiquei nesse assim, ponto. e é um choque, é num dia a dia, não é assim uma coisa que você tá esperando. E aí, quando você tem uma resposta distorcida, a pessoa ainda acha que você tá sendo E é ruim. interessante que nada mais é que um aplique. Que muitas pessoas, muitas mulheres brancas fazem. É um aplique, gente. É um aplique. Você vai lá e coloca e você lava normalmente. Sim. Você tem que, inclusive... Só que ninguém vai perguntar Tá. quando uma mulher branca coloca lá a fita Fita. dela de cabelo, que fica aparente pra todo mundo ver que nós preta enxerga de longe. O cabelo Exato. Só que a corte gente químico não sai do severo. nosso ponto pra ir lá e Pra falar. Ó, amor, arruma seu cabelo que a fita tá aparecendo. A gente não fala, a gente não vai questionar. A gente não quer saber. Exatamente, é isso Não é da nossa mesmo. conta, né? Não é da nossa conta. Você o cabelo colocou é o dela, negócio ela que tudo se feio, vire. torto, mas tá tudo bem. É um direito seu. E é interessante porque o que tudo isso, né, tem a ver com representatividade. Porque a partir do momento, né, em que a gente não se vê ter umas consequências e a vivência também de pessoas pretas, o que fazemos cotidianamente é visto pelo outro como pontos de curiosidade. Sim. E que soa pra gente absurda. Né? A gente é colocado num lugar, Ari, de exótico. Essa palavra exótico sempre pairou na minha cabeça. Porque Sua as beleza pessoas. exótica. Tudo é assim. sua É, beleza sua exótica. exótica. Eu falava assim, porque pra mim exótico, gente, é animal que, sei lá, que fica em lugares assim, mas é a minha concepção de exótico. Eu falei, gente, será que a pessoa me imagina... Porque eu já ouvi isso. A sua beleza é exótica. A pessoa não consegue falar, você é bonita. E ponto. Não. Você é bonita, ponto. Não, mas não fala. A pessoa te coloca num outro grau que você fala assim, mas tá. E dentro desse exótico, existe várias camadas. Sim. Porque você é uma mulher preta. Eu já ouvi falar que você é uma mulher mais quente. E isso é independente se é mulher, se é pessoa, se é homem ou se é mulher. Se é mulher, exatamente, Tá? Não tem, é. não tem diferença, não. Aí te coloca como exótico, como sexy, sem a gente saber. É exato. Te coloca perguntando coisas além do que a gente... Que normalmente não se Não pergunta se naquele pergunta, ambiente, não. naquele lugar, e que a pessoa Mas nem a tem intimidade com pessoa você. pergunta. Isso que é muito assim, pra mim é muito surreal, né? Porque você passa a linha ali é muito tênue, né? E eu tenho uma postura muito assim, enquanto educadora que sou, tem gente que fala assim, mas eu não quero ser wiki preta. Eu falei, gente, se a pessoa chegou até mim, eu vou responder, né? Claro, com dias a resposta vai ser melhor e tem dias que a resposta pode vir um pouco atravessada ali também, né? Mas hoje, eu busco sempre responder os questionamentos, mas o que eu percebo muito é que tem coisa que passa da... Por que tem essa curiosidade? Né? E parece uma curiosidade boba, mas não é. Porque por trás disso existe todo não existe um cuidado, que eu percebo a ausência de cuidado, né? Em ter alguns assuntos, assim, e colocar na roda alguns assuntos, não existe esse cuidado de como se tem com as pessoas brancas muitas vezes, né? Com pessoas brancas mesmo, né? De ter aquele cuidado, olha, não pode falar isso, não pode dizer aquilo. Não, e para você eu posso falar tudo. Sim. E tudo isso, gente, para a gente falar de representatividade, né? E que na ausência dela,
as consequências, elas estão vindo, né? A gente estava até, antes, né, do podcast aqui entrar no ar, a gente estava conversando sobre novela. Vamos falar sobre novela? Sim, somos, né? Parece, mas não é, né? E aí tem a ver a questão da interpretação da Bela Campos, que sempre foi colocada em jogo ali no papel de... Protagonista? De protagonista, e esqueci o nome da personagem. Maria gente. de Fátima. Maria de Fátima, Fatinha. Fatimores. Eu já vou pular da internet que ela fala. Ela fala que tem os fazia, Fatimores, né? Tem o Fatimores. O Fatimores dela. Então, que vai pro lado... por essa questão, assim. E aí me perguntaram, mas ela não tá boa no papel dela? Eu falei, gente, eu tive paciência com tantas atrizes para até chegar no ponto X e brilharem. Eu já assisti tanta coisa ruim na TV, né? Eu não vou questionar. Primeiro que eu não sou desse lugar, né, de atriz. Mas eu entendo que é uma jovem atriz, né, que saiu do teatro, saiu de outros papéis e que ela assumiu um papel extremamente difícil, né, que foi feito por uma grande atriz brasileira aqui, que eu, inclusive, na época assisti a novela. E é difícil. Interpretar é difícil, né? Sim. Lecionar é muito difícil, falar do meu lugar aqui. Ser gestora de RH é difícil em alguns momentos, né? Porque você tem um chapéu ali, né? De regra, de lugar, né? De posicionamento, né? De que você representa uma classe, um lugar, uma empresa, muitas vezes. Então, não é um lugar fácil. Então, eu vou ter paciência, assim, da mesma forma, gente. A gente vê, por exemplo, Thaís Araújo, que, né? Miro na Thaís... é um norte hoje para muitas meninas pretas. Ela não tinha a melhor, né, expressão, não tinha, ela saiu, e ela fala, recentemente, ela tem afirmado muito nisso, ela começa nesse caminho pela moda, a moda foi muito generosa com ela, né, e numa época também em que muitas meninas negras não se viam nesse espaço, né? E eu acho maravilhoso te encontrar nesse espaço, Musa Carol. Obrigada. Né? Ali de moda, sabe? Porque é aquela coisa, né? Esperam que a gente esteja... Não. E eu que sou super adepta da calça jeans e camiseta, né? E quando, né, eu tô mais social ou não, né? Que é difícil também encontrar pessoas pretas produzindo conteúdos de moda para mulheres pretas, entendeu? É um caminho que você olha assim, você fala, mas as peças não são criadas para as pessoas pretas, são criadas para as pessoas brancas, mas e é difícil da gente ter esse rol de mulheres pretas produzindo pra gente Exatamente. real, né? Sim. Vida real, né? Porque algo que eu tenho aprendido também no auge dos meus 50 anos e que está sendo libertador é que o meu corpo é diferente, que o formato do meu corpo é diferente e que é algo muito ruim, que é a questão de você sempre ver corpos, né, magros, provavelmente década de 80, os modelos eram extremamente magros, 90 também, mas porém sempre no mesmo padrão ali, né, não podia ter culote. Né? Eu sou uma mulher que vou ter culote, eu sou uma mulher de coxa grossa desde quando minha mãe me pariu. Né? Eu já saí assim, eu era só coxa, menos cabeça, menos corpo, sempre foi assim, porque o formato do corpo é diferente. E aí, até nesse lugar, né, que o corpo é a sua casa, é onde você se encontra, é onde você... é o que te acolhe, né, pra vida, Sempre. É o teu corpo. Até nesse lugar, nós sempre fomos muitos, assim, maltratadas, né, porque tem que ter o padrão. Né? Tem que estar dentro do padrão. Um padrão que, para mim, é inalcançável. Né? A não ser, né, que passa a faca de um lado, passa a faca do outro, mas aqui no meu corpo isso não é opção. Então, assim, eu vejo já há alguns anos fazendo as pazes também com isso e que é fruto também, esse lugar, de ausência de representatividades, de não ver mulheres com o mesmo corpo que eu. Né? Hoje eu tenho vontade de sentar do lado da Zezé Mota e falar assim, aí, amiga, vamos tomar um café? Porque, eu acho ela assim, sabe, o corpo dela é maravilhoso, aquele corpo tem uma história, aquele corpo, ele representa algo muito forte, né? Ele representa a presença de uma mulher que esteve ao longo do tempo ali, ocupando os espaços que antes falavam assim para ela,
aqui a tua presença não, o teu jeito de ser não, né? Então, por isso que é muito importante você se olhar, né? No espelho, assim, se ver, né? E em que momento, né, isso, representatividade, teve a ver com os sonhos de vocês? Com sonhar de mais ou sonhar de menos? Eu tô no time do sonhar de menos. Tem uma autora que eu tô tentando lembrar o nome dela, mas eu não consigo lembrar. Que ela fala uma frase que é: onde a gente não se vê, a gente não se pensa. E isso tem muito a ver com tudo aqui que a gente tá falando, né? Onde a gente não se vê, a gente não se pensa. Eu acho, Ari, que a representatividade, ela é uma palavra que tá sempre assim, né? Estampada, sabe? Tipo, pra gente. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa ser algo. E às vezes a gente só não quer ser. Exatamente. Às vezes assim, eu fico me pego pensando assim: hoje eu queria só vestir uma calça jeans e uma blusa e não passar nada no meu rosto e ir trabalhar. Mas eu sei que se eu chegar lá, eu vou ouvir o comentário de que eu tô de calça jeans, tênis e blusa, que eu não tô arrumada, eu tô abatida, eu tenho que estar, né, minimamente apresentável pro outro, para que ele consiga me respeitar a partir da ótica dele. Então, às vezes eu não quero falar, às vezes eu não quero ter que te explicar sobre como que eu lavo meu cabelo, às vezes eu não quero. Então, assim, mas a representatividade para mim aparece nesse lugar do tipo assim: eu vou ter que fazer isso. Porque eu tenho mais outras 15 aluninhas que se espelham em mim e eu vou ter que fazer por elas, porque a tia Rose fez por mim. Então, eu vou ter que pegar essa malinha e carregar esse peso hoje, mesmo não querendo. E eu trabalho no ensino médio hoje em dia e eu escuto muito isso. Ai, tia, que bom que você veio. Tia, eu queria conversar, porque eu não gosto do meu corpo, mas você gosta do seu? E aí, pra mim, é um choque, porque às vezes eu quero falar: não, nem sempre eu gosto do meu. Às vezes eu tô só... E é normal. E tá tudo bem, eu não gosto dele todos bem. os dias, tá tudo bem. Só que eu sinto que vem nesse lugar do tipo assim: poxa, hoje a tia Miriam, ela veio, ela tá aqui, ela veio arrumada, então eu também posso passar um rímelzinho, um batonzinho, um blush, tá tudo bem. E eu falo pra elas: no dia que vocês não quiserem, também não tem problema. Só que eu nunca me coloquei nesse lugar. Comigo, eu não sou tão acolhedora. Vocês entendem o que eu quero dizer? Comigo, eu não sou tão colo quanto eu sou pro outro, entendeu? E você precisa ser colo pra você também. É a terapia que me traz pra esse lugar de seja mais gentil com você, respeite seu tempo, respeite seu corpo. Falando, assim, da questão da bariátrica. As pessoas acham que é um sonho, não é. Então, agora que eu estou... Agora que a passabilidade está sendo um pouco maior, que agora que as pessoas me olham na rua, agora que eu consigo passar a catraca do ônibus, é agora que eu consigo sentar numa cadeira e não ficar com medo dela tombar, dela quebrar. Então, assim, até para amar o novo corpo é difícil, porque ainda assim não tá bom. Eu perdi 72 quilos e ainda assim as pessoas se acham no direito mas será que você... Mas, não, você tá com uma cara de doente, menina. Ai, porque a bariátrica faz isso, né? Você tá perdendo vitamina? E assim, ainda não tá bom? Quando eu tiver, sei lá, isso nunca vai acontecer, mas se eu estiver pesando 30 quilos aí, talvez vocês... Não, nem isso. E nem isso. E mesmo assim, eles vão lá, vai agora falar, tá com... Aí vai vir o inverso. Exatamente. Você tá muito magra, você precisa muito engordar. Magra, Você precisa engordar. Gente, nunca tá bom pra ninguém. Sonhar, né? A gente falar de onde que fica a representatividade do sonhar. Amiga, eu demorei tanto pra começar a sonhar com as coisas que eu sempre quis ter na minha vida. Demorei demais. Mas demais. Demais. Eu só aprendi a sonhar por causa da terapia. A terapia que me trouxe nesse lugar de eu ter a possibilidade de sonhar. A gente estava falando antes de entrar aqui de viajar, certo? Sim. Eu nunca tive sonho de viajar. Porque pra mim era algo impossível. Né? E aí faz 12 anos que eu tô no mesmo lugar. E aí esses 12 anos que eu tô lá, não tive a possibilidade ainda de pegar um avião. Eu nunca entrei no avião. Eu não sei o que é entrar no avião. Eu não sei. Nossa, se alguém está escutando, a gente tá E aí, eu já marcas falei... possíveis. Não marcas não, mesmo. Mas é isso que eu ia falar agora. Eu tenho muita certeza agora que eu digo depois dessa minha ascensão como influenciadora da nossa região aqui de Campinas desde 2023, hoje eu tenho a plena certeza que vai vir uma marca
não sei qual, não sei, que vai falar assim, Musa, você tem passaporte? Tenho. Você vai viajar com uma marca, você vai fazer um trabalho com uma marca em tal lugar. Eu tenho isso em mente. Eu tenho. Eu escrevi no meu mapa dos sonhos. Eu tenho isso. Que eu vou com uma marca. Eu não vou eu pagando. Uma marca vai me chamar para eu fazer um trabalho fora. Eu falo isso todos os dias para minha assessora. Todos os dias. Eu vou com uma marca. Não sei qual. Eu tô super na torcida. Não sei qual. Não sei. Mas eu vou. E quando eu for, é nesse lugar que eu quero estar de representatividade, de ser uma mulher preta que está tendo a oportunidade de ir para fora do Brasil. Não vou ser a primeira, tá? Porque teve Jojo Todinho, que foi para Paris, que foi uma das... Sim. Foi, acho que, a primeira mulher preta aí num desfile do São Paulo... do Fashion Week Paris. Eu sei que eu vou. Com qual marca? Quero nem saber, eu quero ir. Quero fazer minha parte, eu quero me representar, eu quero fazer uma representatividade. Primeiramente, para mim, que nunca teve a oportunidade de pisar no aeroporto e entrar num avião, e de fazer um trabalho fora daqui do país. Do país. Qual país é? Não sei também. Não tenho um específico. Mas eu vou, eu só tenho certeza. É o ato de ir, né? É só o ato de ir. Eu tenho muita certeza disso. Pra quem nunca sonhou de ir num Fashion Week, eu tô indo pra minha, acho que 5ª ou 6ª edição. A convite, meu amor. Não compro nada. A convite. A marca manda lá o e-mail. Você vai sentar na segunda, na primeira fileira. E tá aí a Musa lá, linda, maravilhosa. Eu nunca sonhei de estar no Fashion Week, mas eu sempre gostei da moda. E eu fui esse ano passado. Esse é o momento em que a apresentadora, a pessoa que busca articular essa conversa, está sem palavras. Eu estou aqui tentando me recuperar. Eu tô segurando para não chorar. É o momento a que amiga, a amiga já veio. É o nosso desaguar, meninas. Aqui, é o tá nosso sendo desaguar. É o nosso desaguar. Aqui tá me segurando aqui para não chorar é ela, porque ela tá chorando por mim. Eu tô aqui, ó. Até bati a mão na forte. mesa, peço desculpas, porque eu dei um soco na hora que eu fui. Não tem problema, não. Calma, o estúdio. Desculpa, Estamos perdão. destruindo o estúdio nessa Não edição. tá, não. Mas é isso, eu falo que isso. esse sonhar é o que... Esse sonhar, minha mãe nunca me trouxe essa possibilidade. Não culpo a minha mãe, não culpo meu pai. Meu pai morreu com 53 anos. Eu tinha 8 anos quando meu pai faleceu. A minha mãe foi meu pai e minha mãe ao mesmo tempo. Minha mãe não casou de novo porque ela não quis. Ela só viveu para cuidar de mim. Sou uma filha mimada? Sou, porque eu sou filha única. Ela também não tem culpa de me mimar. Porque a única pessoa que ela tinha para cuidar, para balançar, para dar todo o conhecimento que eu tenho hoje, a educação que eu tenho hoje, o linguajar mais posicionado dentro da sociedade para falar, foi minha mãe. A gente briga porque a gente convive todos os dias. Isso não vem ao caso, mas eu falo que o sonhar, minha mãe nunca teve para ela. Como que ela ia fazer eu sonhar? Qual que é o caminho que ela ia achar para trazer para mim possibilidades? É bem aquilo que também a gente conversa, né? Que nós estamos hoje, historicamente, muitas famílias, né, de pessoas pretas estão indo da 3ª para a 4ª geração de pessoas pretas não escravizadas, né? E isso precisa, é histórico, né? É um dado histórico e que reflete nas nossas vidas. Porque, a partir do momento, eu sempre vou lembrar de Benedito Rui Barbosa, de um trecho, né, do poema, de tudo que plantaram, nada lhe restou, nem da terra, nem do fruto, somente a liberdade. A porteira abriu. E ao abrir a porteira, já tiraram os nossos sonhos quando tiraram, né,
os nossos antepassados de África, né? Então, ali muitos sonhos foram cortados, muitos sonhos ficaram realmente pelos caminhos, porque muitos morreram, né? Vieram para o Brasil em torno de 4 a 5 milhões de pessoas pretas escravizadas. É muita gente. E quando chega aqui, você se vê num lugar que não fala a tua língua, que não permite que você fale, né, a tua língua, que não permite que você continue, né, reverenciando o seu Deus, que não permite, que muda o teu nome. Então, essa ancestralidade interrompida faz com que hoje a gente vai no caminho construindo isso e aprendendo a sonhar, né? Com o lançamento do livro, muita gente me perguntou, Ariana, era o teu sonho? Não. Não, gente, não era o meu sonho, né? E eu tenho respondido isso, não era o meu sonho. Porque a escrita realmente nasceu na minha vida para eu colocar no papel, porque papel aceita tudo, os meus entraves do dia a dia. E ao longo do tempo, essa escrita foi sendo amadurecida. E recentemente, né, no livro eu conto, foi na pandemia que me surgiu esse desejo, né? E esse desejo, e em nenhum momento eu falo em sonho. Tanto é que para colocar a palavra sonho na carta da Tiana foi muito difícil. Porque nunca existiu para você. Porque não existia, não é sonho. Você vai lá e realiza. E ainda mais eu que fui para a área de desenvolvimento, área de performance dentro da empresa, você vai lá e realiza. E qual é a metodologia que você vai usar? Ah, sei lá, tem que guardar X por mês para ir? Não, nem isso eu fiz, porque eu não sonhei, não me preparei. Eu falei, tá, reuni um grupo de amigos, vamos. Ah, vou. Ah, vamos, vai ser legal esse negócio aí, vamos. Então vamos. Fui lá, fiz todo o caminho de tirar passaporte, né? Dá aquele frio na barriga de não dar certo. Deu certo, e agora? Ah, agora eu vou ter que ir, né? Questionava várias vezes. Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu não tenho? Será que eu... Será? Fui. Bugou minha cabeça. Meu retorno eu dei muito trabalho para algumas pessoas próximas e para minha terapeuta. Porque foi lá que a questão que eu fiz uma reconciliação com o sonho. Ah. E aí eu tive que ouvir, eu precisei ouvir. Ariana, você sempre sonhou. É que você nunca deu espaço para isso na sua vida. E a partir do momento que você dá espaço, daí outras coisas começam a surgir. Mas assim, sei lá, de verdade, o que eu tenho que fazer para atingir essa meta? Eu vou lá, faço um plano de ação, né? Um 5W2H, né? Faço um plano de ação, pronto. Comigo mesma ali, realizei. Coloco mais um check. E não é assim. Não. A gente tem que se ver, a gente tem que se imaginar, a gente tem que sonhar com aquilo, né? E é interessante que da minha escrita, eu tô retomando talvez um sonho. Vou falar talvez um sonho, que é ir para o mestrado. Fiz pós-graduação, já estudei muito, né? Não me venha com livro técnico, hoje eu só quero ler livros, só saber de literatura, né? Por quê? Agora que, depois do lançamento do livro, eu voltei na Unicamp e eu me vi naquele espaço. Eu acho que foi o dia que eu mais me emocionei. A Unicamp, né, na figura da Débora Jeffrey, que é a diretora hoje da Faculdade de Educação, onde eu me formei em Pedagogia, ela me fez o convite, né, eu procurei inicialmente aquele espaço para ser o lançamento, e aí acabou sendo o lançamento inicial, né? Porque meu livro já teve 3 lançamentos. E se tiver mais um, eu vou amar. Né? Vai acontecer. Vai acontecer, eu quero fazer um agora em São Paulo. E é interessante, em Salvador também, eu quero ir para lá com o livro. E é muito interessante isso, né? Quando você... e aí, através desse convite, numa noite, eu fui participar de uma mesa que só tinha doutores e mestres. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Sou pós-graduada. Só que, assim, entrar de novo na faculdade, num outro lugar, depois de praticamente 20 e tantos anos de formada, não contei isso ainda, mas vai quase para 30 anos de formada, né? Ter a Débora lá, que foi minha veterana, né? Débora Jeffrey lá,
a mesa só de mulheres pretas no dia de Teresa de Benguela. E cada um falando da sua pesquisa, falando do seu trabalho. E você ser ouvida, né, e legitimada naquele espaço. Eu falei assim, no final, gente, eu quero voltar. Eu quero voltar, eu preciso sentir isso daqui. Então, provavelmente, talvez, aí, final de 2026, venha uma possibilidade de mestrado. Mas tá lá, tá no meu mapa. Mas é um sonho também. Então, daí, eu falei assim, gente, eu tô sonhando com isso. Né? Que eu tentei no passado. Eu passei na prova. Para mim era o mais difícil, era passar na prova. Mas foi barrado numa entrevista no qual fizeram uma pergunta para mim. Não foi sobre o meu conhecimento técnico. E isso que acho que talvez seja a maior crueldade. Não foi sobre o meu conhecimento, sobre a bagagem que eu adquiri, o repertório que eu tinha de faculdade, de educação. Foi assim, você vai poder parar de trabalhar para poder dar sequência nos seus estudos? Eu respondi que não. Eu poderia ter mentido? Eu poderia. Mas eu respondi que não. Eu não posso parar de trabalhar. Né? E aí eu vi o sonho sendo interrompido. Por quê? Gente, quem pode parar de trabalhar? Eu não parei de trabalhar até hoje. Quem pode? Que pergunta é essa? Se alguém que me perguntar sentido isso... faz isso? Porque aquele lugar não tinha, né? Era a elite, era aqui, né? Uhum. Ah, minha filha, então aqui não é seu lugar. Se você trabalha, aqui não é o teu lugar. Ah, porque a gente vai ter bolsa para todo mundo. Gente, eu não tô aqui para pedir bolsa. Eu falei isso, né? Ah, mas porque não vai ter bolsa, pode não ter bolsa para todo mundo. E simplesmente não foi aprovado, sendo que eu passei na prova, que era o mais difícil. Né? E é isso, representatividade é isso. É preciso entender que representatividade, você se ver, possibilita você sonhar. E sonhar, gente, é o combustível da vida. Vamos lá? Com certeza. Sim, com certeza. É o combustível da vida. Com certeza. O sonho é o nosso combustível. E aí, meninas, a gente precisa ir, pois, finalmente desse papo. Que tá muito bom, que tá muito bom. A gente precisa continuar essa conversa. O nosso grupo não vai acabar, né? Claro que não. Pelo Nosso amor grupo continua. de Deus. Eu tenho um grupo do primeiro episódio, do segundo então tá. episódio. Então eu vou estar e eu tô preparando algo. Vou estar com você, eu quero continuar a conversar. Com Preciso certeza. conversar com ela também. Sim, bastante. A gente vai dialogar muito ainda. Estamos conectadas. Total. E muito conectadas. Amém. Porque o desaguar é para isso. Que bom. Pra gente se conectar antes de tudo. Né? E aí, gente, eu encontrei meu desaguar na escrita. É onde eu escrevo, né? Já estão me questionando aí qual vai ser o próximo. Não sei. Deixa eu trabalhar nesse primeiro. Tem muita coisa para esse livro ainda primeiro. E vocês? Quando vocês desaguam? Eu vou ter que responder mesmo. Ah, vamos lá, querido. Eu acho que eu vou resumir o que eu já tinha falado anteriormente, que é na terapia. Acho que eu não tenho um momento de desaguar. A terapia que me dá a possibilidade de 30 minutos a 40 minutos, mais ou menos, toda sexta-feira, é o momento que minha mente e meu coração se abre. Eu desago tudo que eu tenho para desaguar, para minha semana ser muito boa. Que não por muitas vezes é. Porque aí é um dia pelo outro, né? Um dia de cada vez, como a gente fala. Eu acho que o único momento que eu tenho para desaguar é só na terapia. Eu não tenho um momento onde eu tenho um silêncio, ou eu tenho um momento de desopilar a minha mente de problemas, de... Ai, gente, que chique, ela também usa desopilar, gente. Ai, achei o máximo agora. Eu tava procurando essa palavra e não vinha. Mas é o desopilar a mente, que é você desconectar todos os seus pensamentos e você voltar-se para corpo, mente e alma. Que aí a gente entra para uma prática de yoga que a gente... né? Mas tô só falando que a gente precisa desse momento e eu não tenho. Você não tem hoje? Não tenho. Não tenho. E você, Miriam? Eu acho que pra mim o momento de desaguar é no silêncio. Eu acho que eu fico... Como eu falo muito o dia inteiro, tô sempre em contato com outras pessoas... e muitas vezes é um erro meu de colocar outras prioridades acima de mim mesma.
Acho que é no silêncio que eu consigo desaguar. Me permitir ficar 20 minutos em silêncio sem ter que explicar, sem ter que falar, só porque eu não quero fazer nada. É um momento que ou eu choro, ou eu vejo algo que eu quero ver, ou eu tomo meu banho demorado, sem ter que explicar o porquê que eu tô gastando tanta água. Enfim, então acho que é nesse lugar de silêncio. Eu gosto de estar em silêncio. Por mais que eu fale muito, por mais que meu trabalho exija isso, eu gosto de estar comigo. Então, chegar em casa, trancar a porta, acender a luz amarelinha ali, uma luz meio indireta, mais ambiente, e só ficar em silêncio. É aí que eu paro para pensar como foi o dia, quais foram as agressões que eu sofri nesse dia, as microagressões que eu sofri nesse dia, porque é desde a hora que a gente sai de casa até a hora que a gente retorna para nossa casa, pelo menos para mim. É no ônibus, é no Uber, é na escola, é com os pares, enfim. Então, é o momento que eu paro. E aí eu reflito do tipo, nossa, amanhã é um outro dia e eu preciso estar pronta para esse dia que vai chegar. E eu não posso deixar que hoje me abale. Então, tá Ela tudo já bem. tinha comentado do desaguar dela, quando ela falou do momento que ela não quer passar maquiagem. Ela já tinha comentado que é o dia que ela quer falar, quer responder a sinceridade para um aluno. Sim. É o desaguar. É um desaguar dela que ela busca todos os dias também. Que é um sonho, né? Que vira um sonho. Que vira um sonho, é. Que vira um sonho, deixa de ser. Você conseguir sair Gente, só mas é sendo interessante ficar em silêncio, né? Esse ano eu me propus fazer uma viagem sozinha, né? Com o lançamento do livro, eu nem ia poder ir para muito longe, assim, né? Aí eu escolhi, um lugar que tem natureza e mar. Fui para Paraty, é um lugar que eu gosto muito, e fiquei uma semana sozinha. Para começar, eu fiquei 1 dia e meio dormindo, porque eu acho que eu precisava dar um reset ali, né? Mas foi tão gostoso ficar na minha presença, né? Foi tão gostoso, eu li algumas leituras que estavam atrasadas, eu reli o meu livro, reli, vi alguns pontos, chorei também com o meu livro, né? Que eu acho que isso era importante, porque o processo, né? Quando eu falei assim, vou tirar isso do papel e vou, né, colocar isso para jogo, né? Foi tão assim automatizado que eu não tinha me emocionado ainda com ele. Então, antes de eu ter contato com todo mundo através do livro, eu também tive esse meu momento de desaguar, que foi ficar sozinha. Ficar me ouvindo, comer o que eu queria comer, não ficar discutindo, o que nós vamos jantar? Porque às vezes em grupo, né, entra no todo, não que isso seja ruim, mas é importante também você se silenciar. Sim. Né? E meninas, né? Foi excelente, né? Tê-las vocês aqui. Né? Já vou fazer um spoilerzinho para o próximo, que eu estou preparando o próximo também, que vai ser em setembro, né? Onde nós temos o Setembro Amarelo, né? Eu quero trazer psicólogos para a gente falar de esse momento, que acho que foi muito importante que você disse, por mais que, né, tenha sido, é o seu momento ali, é na terapia, é o seu desaguar, onde você junta ali o Lé com o Cré. Nós três, né, eu falo que nós somos terapeutizadas, né? Amém. É um Graças espaço a muito Deus. importante ao longo, assim, da minha vida. E ali também acontece alguns desaguares. O livro foi muito lido nesse espaço, o livro foi construído também nesse espaço. E tem uma carta que eu escrevo, que é uma carta para a minha ansiedade, que eu tive que fazer as pazes com a minha ansiedade, né? Da vilã, né? Porque é uma doença, tem um CID, para trazer como eu posso me encontrar nisso. Porque não vai passar? Não vai. Né? Então, o como eu vai vou ter só uns conviver. picos de baixo. E quando vem com tudo. E vem com tudo. E aí, o como que eu lido com isso, assim, no dia a dia. Então, só para finalizar, né? Eu comecei lendo a carta, né? E vou falar para vocês que ver a Tiana foi sobre sonhar grande, né? Foi sobre acreditar que eu também posso ser celebrada. E representatividade é isso. Não é falar somente o que faltou, mas é sobre o que ainda podemos viver. E a gente pode viver muito ainda, muitas coisas, muitos sonhos. Eu vou viver. Eu também. Eu quero ver todos viver. os seus sonhos
né, se realizando. Se for comigo do seu lado, melhor ainda. Menina, eu vou dar tanta risada nesse A gente lugar. vai rir. Porque assim, só abrindo um adendo, eu sei que a gente está finalizando. Quando ela falou que ela fez a bariátrica, vou fazer também por doença. E todos os médicos, sem exceção, todos falaram para mim assim, você vai ter qualidade de vida. E hoje eu tô pedindo, assim, todos os dias para eu viver. Porque eu amo viver. A vida da gente é única. Ela é uma passagem só. A gente acredita em outras passagens para frente. Mas aquela que a gente está vendo, que a gente está sentindo, que a gente está o tempo todo ali imersa nela, é essa. Então essa eu quero ter saúde. Eu não quero ter mais diabetes. Eu não quero ter crise de ansiedade. Eu não quero ter uma apneia do sono, que aí eu posso dormir e não acordar no outro dia. Eu não quero mais. Aí chego para uma pessoa gorda como eu e falo, faz uma dieta, que tudo passa. Não é simples Não assim. é simples, não é só isso. Existem N questões Então que ninguém trata. Só para fechar, eu acho que a gente precisa viver. A gente é mulher preta e a gente tem o direito de viver. E muito. E bem. E bem. Ai, é assim que termina o episódio de hoje. Foi ótimo, Ninguém solta a mão de Ari. ninguém, tá? Não, foi pelo muito amor bom, de Deus. gente. Eu nunca me preparo para esse momento. Não, eu falo que aqui tá sendo...